Invocando a proteção divina, declaro aberta essa sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e concito os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Anuncio os processos adiados para a próxima sessão do dia 30 de julho, a pedido do relator, Dr. Marcos Faleiros, processo 6938, recurso eleitoral, representação Tangará da Serra, 19ª Zona Eleitoral recorrente, Arca S.A. Agropecuária, recorrido Ministério Público Eleitoral. 2.6, processo 122, 118, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Júnior César Leite da Silva. Dr. Marcos Faleiro, também o relator. 2.7, processo 94753, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral, recorrente Genival Alves, recorrido Ministério Público Eleitoral, Dr. Marcos Faleiros é o relator. Pedido de preferência sem sustentação oral. 2.4, processo 15571, prestação de contas de partido político, conta anual relativa ao exercício 2011, Diretório Estadual do Partido Progressista, PP, requerente Clauir Azevedo Pereira, contador, requerente Partido Progressista. Parecer pela desaprovação das contas. Já mantido, né? Já. Doutor Rodrigo Curvo é o relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Progressista, PPMT, referente ao exercício financeiro 2011. Em relatório preliminar, as folhas 484 e 488, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou diversas irregularidades e ponderou por diligências junto à agremiação. Intimado para sanar as irregularidades apontadas no parecer da CCIA, o diretório apresentou esclarecimentos e novos documentos. Às folhas 542 e 549, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas do Partido Progressista PP de Mato Grosso. Este é o relatório, o parecer já foi aprovado, segundo informa a senhora presidente, ratificado. Prossigo no voto. O total de recursos aplicados nesta prestação de contas foi da ordem de R$ 115.340,99, referentes a receitas, e de R$ 370.488,81, advindos de despesas, conforme demonstrativo de receitas e despesas de folhas 8 e 9. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, detectou irregularidades e ponderou pela realização de diligências a fim de saná-las. Em manifestação, o requerente protocolizou em 9 de maio de 2016 petição acompanhada de novos documentos e justificativas sobre as irregularidades apontadas no relatório preliminar. Diante disso, os autos foram novamente encaminhados para a emissão do relatório final da CCIA, que opinou pela desaprovação das contas, em razão da não regularização das irregularidades apontadas. Cito a seguir as irregularidades remanescentes. A ausência de autenticação do livro diário. Em parecer preliminar, a CCIA solicitou a apresentação do livro diário, devidamente autenticado no ofício civil, nos termos do artigo 11, parágrafo único da Resolução TSE 21.841/2014. Em manifestação, a agremiação informou que até o ano de 2012 era dispensável o registro do livro diário em cartório, e por esta razão, aspas, o partido deu início ao registro do livro diário somente em 2012, restando impossível ao cartório registrar o referente ao ano 2011. Fecho aspas. A folha 755, a CCIA ressaltou que o livro diário não foi autenticado no ofício civil em desacordo com o disposto no artigo 11, parágrafo único da citada resolução. Quanto à referida inconsistência, a considero de natureza formal,
não comprometendo a lisura das contas, apenas merecendo a indicação de ressalva, segundo a orientação contida nos julgados abaixo. Peço vênia para não fazer a leitura, estão transcritos disponíveis no voto, são julgados no mesmo sentido do que aqui exposto. Inconsistências nos documentos fiscais apresentados. A agremiação apresentou às folhas 55 e 414 documentos comprobatórios de despesas realizadas no exercício. Procedida a análise dos documentos, constatou-se que a documentação foi emitida em nome do partido, que não contém rasuras, contempla a descrição dos serviços e produtos adquiridos, pertence ao exercício dessa prestação de contas, foi registrada na escrituração contábil e foi emitida de conformidade com a legislação fiscal pertinente, com exceção das ocorrências abaixo relacionadas, relativas à aplicação de outros recursos. E aqui eu trago um quadro explicativo, copiado evidentemente do órgão técnico dessa Corte. Consistências são apontadas, como por exemplo, recibos sem data de emissão, sem data de emissão e sem assinatura, recibos rasurados, estão todos transcritos no voto e identificados um a um, de acordo com o órgão técnico desta Corte. Não obstante as justificativas apresentadas pelo partido, não foi observada na emissão dos documentos a legislação pertinente, nem o disposto no artigo 9º, inciso 1º da Resolução TSE 21.841/2004, cujo teor da resolução, de conhecimento de todos, também transcrevo, e que exige que seja registrado documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica. Nos termos do artigo 9º, inciso 1, da resolução citada, as despesas devem ser comprovadas por documentos fiscais, em original ou cópias autenticadas, emitidas em nome do partido. No presente caso, o requerente não observou as disposições do artigo 9º acima indicado, o que impossibilita a verificação da real aplicação da totalidade dos valores arrecadados pelo partido, conduzindo à desaprovação das contas. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do TRE do Rio Grande do Norte, tratando de omissões e falhas em documentos contábeis e falha de natureza insanável nas partes destacadas do aresto mencionado. A ausência de registro de cheques na escrituração contábil. Destaca-se que, no extrato bancário, constam os cheques abaixo relacionados com histórico, aspas, cheque pago a outra agência. Contudo, os referidos cheques não foram registrados na escrituração contábil do exercício livro-razão, ocasião em que o órgão técnico solicitou esclarecimentos. Transcrevo aqui o quadro indicando 6 cheques nesta situação que menciono. O partido apresentou justificativas e documentos às folhas 513, 519 e 531. Entretanto, o órgão técnico afirmou no parecer técnico conclusivo de folhas 548 que não foi localizado o DARF referente ao valor de R$ 530,73, comprovante de pagamento de folhas 519, cujo pagamento foi efetuado pelo cheque final 95. O partido nada declarou sobre os cheques final 84, no valor de R$ 374,05, final 85, no valor de R$ 208,58 e final 90, no valor de R$ 1.417,03, nem apresentou documentos pertinentes. Primeiramente, destaco que, folheando os autos, percebi que o DARF relativo ao valor de R$ 530,73 encontra-se juntado à folha 521, juntamente com o DARF relativo ao valor de R$ 1.198,18, razão pela qual afasto a inconsistência apontada na linha A acima, conforme parecer da CCIA. Quanto à inconsistência indicada na linha B do relatório, mesmo lhe sendo concedida oportunidade, o partido não logrou êxito na sua regularização, tendo, na verdade, silenciado sobre os cheques finais 84, 85 e 90, conforme apontado pelo órgão técnico. Apesar do total de valores ser modesto, R$ 1.999,66, trata-se de irregularidade grave, que demonstra a realização de gastos em que tem havido a escrituração dos cheques utilizados para o pagamento, bem como a ausência de identificação e escrituração das despesas pagas com os respectivos cheques. Tais irregularidades maculam a prestação de contas em apreço, retirando a sua credibilidade e confiabilidade, indicando a necessidade de sua desaprovação. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou ainda que consta dos autos instrumento de mandato, procuração para a constituição de advogado outorgada pelo partido. Todavia, não foram apresentadas procurações outorgadas pelo presidente e pelo tesoureiro.
A resolução do TSE 23464 estabelece que as irregularidades em propriedades relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras da resolução 21841 de 2004, que é o caso destes autos, haja visto tratar-se de prestação de contas do exercício 2011. A obrigatoriedade da citação dos responsáveis pelo órgão partidário, quando for constatada a existência de indícios de irregularidades na prestação de contas, foi introduzido pela resolução TSE 23432 de 2014, em seu artigo 50, parágrafo único, sendo certo que tal dever não constava da resolução de 2004. Logo, não havendo necessidade da citação dos responsáveis pela administração partidária, também não haverá para a constituição de advogado, razão pela qual afasto a indicação da inconsistência em questão, posto que de inconsistência não se trata. Por derradeiro, é mister registrar que, conforme informado no relatório preliminar de exames emitido pela CCEA, folha 484, aspas, a agremiação não recebeu recursos do fundo partidário no exercício em pauta, fecho aspas. Não havendo, portanto, irregularidades cometidas com o fundo partidário que pudessem motivar a aplicação da sanção de recolhimento de valores irregularmente utilizados. Assim, concluo que a irregularidade apontada no item 2 deste voto, relacionada à existência de inconsistências nos documentos fiscais apresentados, e a irregularidade apontada no item 3, consistente na ausência de registro de cheques na escrituração contábil, comprometem a irregularidade das contas, ensejando, portanto, a sua desaprovação. Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 27, inciso 3 da Resolução 21.841 de 2004, voto pela desaprovação das contas do Partido Progressista relativas ao exercício financeiro de 2011. Via de consequência, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante a ausência de maior gravidade nas irregularidades motivadoras da desaprovação, fixo o prazo de 2 meses de suspensão, um pouco acima do mínimo legal, portanto, para o recebimento de cotas do fundo partidário ao requerente, como medida sancionadora, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096/95, com redação vigente à época da prestação de contas, a contar do trânsito em julgado dessa decisão. A prestação de contas foi protocolizada em 30 de abril de 2012, de forma que o prazo prescricional de 5 anos ocorrerá apenas no dia 30 de abril de 2017, não havendo, portanto, impedimento para a aplicação da sanção prevista no parágrafo anterior, consoante previsão do parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096/95, parte final, em sua redação original. É como voto, senhora presidente? O voto a Dr. Marcos Faleiros. Acompanho, senhora presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator, Dr. Flávio Pertinho. com o eminente relator, excelência. Dr. Ricardo Almeida. Com relator, senhora presidente. Dr. Paulo César. Com relator, senhora presidente. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Progressista relativo ao exercício 2011, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 163.48, prestação de contas do partido político, conta anual relativo ao exercício 2011, Diretório Regional do Partido da Mobilização Nacional, requerente Celes Santim Borges, presidente regional do PMN de Mato Grosso. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Já mantido, pai. Já mantido, doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Regional do Partido da Mobilização Nacional, PMN, em Mato Grosso, relativo ao exercício 2011. Em relatório preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou diversas irregularidades e ponderou pela intimação da agremiação a fim de saná-las. Devidamente intimado, o partido quedou-se inerte. Determinada nova intimação para regularizar a representação processual, o partido não se manifestou. Às folhas 212 e 216, a CCEA emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas. Este é o relatório, parecer já confirmado, prossigo. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em análise preliminar da prestação de contas, detectou irregularidades e ponderou pela realização de diligências a fim de saná-las. O requerente, apesar de ter sido devidamente intimado a apresentar as justificativas dos documentos para regularização de suas contas, não se manifestou no tempo regular, deixando que o prazo transcorresse in naubis, conforme certificado a folha 203. Novamente intimado para regularizar a sua representação,
o partido voltou a silenciar. Diante disso, os autos foram encaminhados para a emissão do parecer técnico conclusivo, tendo a CCA opinado pela desaprovação das contas, em razão da não regularização das impropriedades apontadas. Cito a seguir as irregularidades remanescentes: prestação de contas entregue fora do prazo legal, ausência de conciliação bancária, ausência de indicação da existência de conta corrente para movimentação de recursos do fundo partidário, inconsistência em informações constantes dos livros contábeis, ausência de identificação dos contribuintes no demonstrativo de contribuições recebidas, ausência de registros no demonstrativo de doações recebidas, ausência dos extratos bancários definitivos, inconsistências nas faturas telefônicas e de energia elétrica, divergências de informações relativas às despesas com condomínio, documentos sem habilidade para comprovação das respectivas despesas, divergência nos valores constantes da nota fiscal 11655, ausência de registros e documentos comprobatórios, ausência de documentos correspondentes a cheques compensados e não regularização da representação processual. Como é possível visualizar da relação acima, a falha mais grave consiste na ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado. Conforme é facilmente observável, ante a não constituição de advogado, a prestação de contas em apreço não atendeu à exigência contida no 37, parágrafo 6 da Lei 9.096/95. Peço vênia para deixar de fazer a leitura, que é de conhecimento de todos o teor do texto legal. O diretório teve 2 oportunidades para atender a diligência proposta pela CCIA, a fim de apresentar justificativos e documentos a respeito das irregularidades indicadas, bem como regularizar sua representação processual, apresentando um advogado legalmente habilitado para acompanhamento dessa prestação de contas. Todavia, silenciou-se. O artigo 1º caput da Resolução TSE 21841/2014 prevê que essa justiça deve exercer fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas partidária, que devem retratar a real movimentação financeira e patrimonial dos partidos políticos, inclusive os recursos aplicados em campanhas eleitorais, o que não pôde ser efetivamente realizado nesses autos em razão do silêncio do partido. Dessarte, a ausência de advogado habilitado no processo de prestação de contas inviabiliza a sua análise e, por consequência, conduz à necessidade de julgamento de sua prestação de contas final como não prestada, em obediência ao comando contido no artigo 37 da Lei 9.096/95. Excelências, eu trago aqui os entendimentos tanto de tribunais, inclusive deste relatado pelo Dr. José Luiz Blazac. Acompanho o trecho do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral nesse sentido e concluo, senhora presidente, se me permitir, da seguinte forma: diante do exposto em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo, neste caso, excepcionalmente, porque não é da praxe dessa corte, não prestadas as contas do Diretório Regional do Partido da Mobilização Nacional, PMN, relativas ao exercício 2011, com a consequente suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, até que cesse a inadimplência, nos termos do artigo 18 da Resolução TSE 21841/2004. Determino seja oficial o Tribunal Superior Eleitoral, informando o conteúdo dessa decisão, para fins de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário do Diretório Regional do Partido da Mobilização Nacional, PMN de Mato Grosso, enquanto durar a omissão, consoante a dicção do artigo 28, inciso 3º da Resolução 21841/2004. Determino ainda seja oficial o Diretório Nacional a respeito da presente decisão. É como voto, senhora presidente. Consulto o doutor Marcos Faleiro. Com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Flávio. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo. Com o relator. Doutor Paulo César. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido da Mobilização Nacional relativas ao exercício 2011, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 81.412, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, PSDB, eleições 2014, requerente Francisco Eurípides de Lima. Parecer pela desaprovação das contas já está antecipadamente mantido. O doutor Rodrigo Curvo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só fazer a liberação aqui. Na verdade, já liberei, né? Prestação de contas do candidato a deputado federal Francisco Eurípides de Lima, relativa às eleições 2014. Em parecer preliminar, a CCIA proporcionou ao candidato a oportunidade para sanar irregularidades que apontou. Devidamente intimado, em 24 de novembro de 2015, o candidato apresentou esclarecimentos, novos documentos, prestação de contas retificadora, conforme folhas 891, 998, tendo solicitado ainda a concessão do prazo de 20 dias para apresentação de documentos faltantes.
As folhas 905 e 999, em 10 de dezembro de 2015, o requerente apresentou prestação de contas retificadora e reiterou o pedido de prazo para sanar os apontamentos efetuados pela CCIA. O despacho de folha 1000 concedeu o prazo de 72 horas para que o candidato apresentasse a prestação de contas retificadora. A folha 1007, em 26 de janeiro deste ano, o candidato informou que a retificadora já se encontrava assinada, apresentou o extrato consolidado da conta bancária e reiterou o pedido de prazo para sanar os apontamentos do relatório preliminar da CCIA, tendo sido deferido o prazo de 72 horas. Contudo, tal prazo decorreu sem manifestação do candidato, conforme certidão de 26 de fevereiro deste ano. A CCIA apresentou o parecer opinando pela desaprovação das contas. Na mesma linha, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Voto. Friso aqui que o total de recursos aplicados na presente prestação de contas foi da ordem de R$ 79.496,51, conforme se constata do extrato de prestação de contas de folhas 906. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação das contas. A ausência de preenchimento do recibo eleitoral. O candidato acostou os canhotos dos recibos eleitorais, mas no recibo final 02 de folha 14, o campo referente ao valor da doação estava em branco. Em justificativo, o candidato afirmou que, aspas, após o apontamento da CCIA, o recibo eleitoral 2 foi preenchido com o valor da doação. A CCIA alegou que, embora o candidato tenha justificado a irregularidade, não houve apresentação do recibo para regularizar a ocorrência. Todavia, em análise dos autos, verifica que a folha 44 consta a cópia do recibo eleitoral final 2, com o campo correspondente ao valor da doação, devidamente preenchido, sendo possível perceber-se que o preenchimento ocorreu em momento posterior à juntada do canhoto do recibo eleitoral. Não obstante esta constatação, tenho que o preenchimento sana a irregularidade em questão, regularizando a falha, posto que o valor constante do canhoto do recibo eleitoral está em consonância com as informações do relatório das receitas estimáveis em dinheiro de folha 991. Outra inconsistência. Despesas com combustíveis. A CCIA solicitou esclarecimento sobre as despesas realizadas com combustíveis no valor de R$ 5.000, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Inconsistência é essa que macula a lisura das contas quando não sanada. O candidato requereu em novembro de 2015 prazo de 20 dias para acostar aos autos o instrumento de cessão do veículo. Porém, até esta data, nada foi apresentado. A realização de despesas com combustível sem apresentação dos termos de cessão de veículos constitui irregularidade grave e insuperável, haja vista que a ausência de comprovação da cedência de veículos deixa as despesas realizadas com combustíveis sem amparo, sem fundamento e sem explicação. Trago julgado de tribunais eleitorais no sentido de que essa arrecadação de combustível, com a inexistência de menção à utilização de veículo próprio, de terceiros ou alugados, havendo possível omissão de despesas de arrecadação, induz a desaprovação das contas, julgados do TRE do Distrito Federal e também do Rio Grande do Sul. Assim como a irregularidade é grave e o candidato não logrou êxito em saná-la, a referida inconsistência macula a confiabilidade das contas e enseja a sua desaprovação. Outro item considerado no voto, despesas contratadas anteriormente à entrega da segunda prestação de contas parcial. A CCIA apontou a existência de despesas que foram contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, que se deu em 2 de setembro de 2014, mas que não foram informadas à época, a saber. Trago um quadro indicando essas divergências, inclusive quanto às datas. É um quadro bastante extenso, consta do voto, está disponível a todos. E prossigo. Em manifestação de folha 892, o candidato alegou que, entre aspas, com relação à contratação de despesas em data anterior à segunda parcial sem apontamento, referida inconsistência não enseja reprovação na medida em que não prejudica a análise da veracidade e conformidade das receitas e despesas, tampouco macula a verificação por essa unidade técnica. O órgão técnico declarou que, embora o candidato tenha apresentado manifestação, não foi esclarecida a circunstância dos lançamentos terem sido registrados em datas posteriores. Todavia, a existência de despesas contratadas em data anterior à entrega de segunda prestação de contas parcial caracteriza a falha de caráter formal, ensejando a indicação de ressalva, haja vista a ausência de gravidade que possa macular a prestação de contas em exame. Trago aqui julgados nesse sentido, um julgado no caso do TRE de Mato Grosso do Sul, mas que na verdade está em consonância com o entendimento dessa corte em casos semelhantes. Como demonstrado, a contratação de despesas anteriormente à entrega da segunda prestação de contas parcial não enseja a desaprovação, mas a mera indicação de ressalva. A ausência dos extratos bancários definitivos. A CCIA solicitou a apresentação dos extratos bancários definitivos da conta corrente utilizada na campanha indicada abaixo, bem como o termo de encerramento. A folha 893, o candidato alegou que, aspas, os termos de encerramento das contas bancárias seguem anexos,
pede-se prazo de 20 dias para juntar 2 extratos completos, fecho aspas. Em que pese a afirmação do candidato, a CCEA observou que não foi anexado o termo de encerramento da conta bancária. Por outro lado, convém salientar que o candidato apresentou os extratos definitivos, as folhas 1008 e 1008 verso, tendo demonstrado boa vontade no atendimento às diligências do órgão técnico desta Corte. Convém salientar ainda que o candidato demonstrou a intenção de instruir sua prestação de contas, tendo juntado centenas de documentos que totalizaram 4 volumes de processo, o que leva em consideração para aplicar apenas ressalva à regularidade ora analisada, consistente na não juntada do termo de encerramento da conta bancária. Por outro lado, conclui que a regularidade apontada pelo órgão técnico no item 2, despesas com combustíveis, macula a confiabilidade das contas e julgamento, ensejando a sua desaprovação. Nesse sentido, senhora presidente, eu estou de acordo em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e desaprovo as contas de Francisco Eurípides de Lima relativas às eleições de 2014. É como voto, senhora presidente. Eu consulto se há alguma divergência do voto do doutor relator. De acordo. De acordo. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Francisco Eurípides de Lima nos termos do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 548/2016, recurso eleitoral, representação, propaganda política, extemporânea, rede social, Facebook, primeira zona eleitoral de Cuiabá. Recorrente, Lucilene Rosa Marques Nogueira. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer escrito pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade no mérito pelo provimento parcial para fixação da multa no mínimo legal. Relator, o doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucilene Rosa Magalhães Nogueira contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz da primeira zona eleitoral, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral extemporânea, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, condenando-a ao pagamento de multa na importância de R$10.000. A recorrente aduziu que a mensagem por ela divulgada na rede social Facebook não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, constituindo conduta permitida pelo artigo 36A da Lei 9.504/97. Alternativamente, requereu a aplicação de multa no valor mínimo. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela manutenção da condenação, porém requereu a redução do valor da multa aplicada para o valor mínimo previsto em lei, ou seja, R$5.000. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, opinou pelo seu parcial provimento, apenas para que a multa seja fixada no patamar mínimo. Este é o relatório. Senhora presidente, se me permitirem os eminentes pares, eu informo que estou acolhendo a preliminar de intempestividade do recurso, que de fato... Só vou ouvir o Ministério Público, que pensei aqui o senhor tivesse ainda é parte, né? Obrigado, senhora presidente. O parecer é exatamente nesse sentido da intempestividade do recurso. Peço desculpa, pensei que já tivesse sido confirmado, mas apenas para antecipar, o voto está disponível em 4 páginas, mas assim o entendimento é que, de fato, a constatação é que o recurso foi interposto fora do prazo legal, conforme assegura aqui a certidão de folha 46, indicando a intimação da recorrente de seu advogado Wellington Silva. Todavia, o prazo de 24 horas esgotou-se no dia seguinte, em 30 de março de 2016, e o recurso só foi interposto um dia depois, dia 31 de março deste ano. Nesse sentido, eu acolho a preliminar suscitada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral para não conhecer do recurso, vez que intempestivo. É como voto a preliminar, senhor presidente. Como vota o doutor Marcos Faleiro? Compõe, senhora presidente. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Flávio. De acordo, excelência. Doutor Ricardo. Doutor Paulo. Com o relator, senhor presidente. Com a palavra. Vossa Excelência só votou a preliminar, né? E matou o recurso. Ah, bom. É intempestivo. Tá certo. Eu nem prestei atenção nesse detalhe. O tribunal, por unanimidade, não conheceu o recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. A preliminar era justamente a intempestividade. Julgamento em bloco, a pedido do doutor relator, doutor Flávio Alexandre Martins Bertin, processos 107/73 e 108/58. O primeiro, consulta pedido de orientação sobre a atuação de gabinetes itinerantes, consulente Partido Trabalhista Cristão e Alexandre Luiz Queiroz de Albuquerque. O segundo,
Também é sobre a atuação dos gabinetes itinerantes, Partido Trabalhista do Brasil e Manuel Olegário de Souza Neto. Ambos, e Boulanger José de Almeida, da relatoria do doutor Flávio, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu vou pedir vênia aos eminentes pares, porque isso é uma questão muito simples, já foi tratada algumas vezes, inclusive pela relatoria do doutor Ricardo. Trata-se de uma consulta eleitoral formulada pelo presidente do Partido Diretório Trabalhista do Brasil e o outro... só um minuto, por favor, estimadora. Pelo Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão de Cuiabá. Em ambos os casos, eu peço vênia também para resumir o voto, porque é caso corriqueiro, onde está se fazendo aqui uma mera consulta, e eu estou não conhecendo das consultas, em função de se tratar de um serviço que refere-se a um serviço prestado por advogados, conforme, inclusive, o parecer do Ministério Público, geralmente a título oneroso. Portanto, indo pelas considerações finais ambos os votos, com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço de ambas as consultas, tendo em vista tratar-se de caso concreto. Como voto, senhora presidente? Algum voto divergente? De acordo. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu das consultas, nos termos do voto do doutor relator, não há parecer nesse caso. Não é? Havia? Desculpe, porque não estava anotado na papeleta. Em harmonia com o parecer. Processo 4330, embargos de declaração, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, captação ilícita de sufrágio, eleições 2010, 45ª Zona Eleitoral, Rondonópolis. Embargante, Luiz Carlos Magalhães Silva. Embargado do Ministério Público. Relator, doutor Paulo César, com a palavra. Senhora presidente, trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Magalhães Silva contra o acórdão de 29 de abril de 2016, que negou provimento a recurso criminal por ele interposto e, no mérito, manteve a sentença da 45ª Zona Eleitoral, que o condenou e a outros réus pelo crime do artigo 299 do Código Eleitoral, imputando-lhes a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias multa. Transcrevo os termos do acórdão, isso aqui peço vênia para não ler. O embargante alega a existência de omissão em relação aos seguintes pontos: A. Nulidade do inquérito. B. Oitiva dos corréus. C. Flagrante. E D. Elementos constitutivos do crime. Em relação à nulidade do inquérito, o embargante afirma que a decisão embargada se contradiz, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu que nenhum ato foi praticado no inquérito policial, no período em que ele tramitou indevidamente no juízo do primeiro grau, em outro momento, afirma que teriam sido ouvidas 3 testemunhas e o corréu Persa Andrei Vieira no referido período. Sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao afirmar a inexistência de decisão judicial praticada pelo juiz do primeiro grau, nem indiciamento por parte da autoridade policial e ainda que não houve produção probatória em desfavor do embargante e, em outro momento, ter afirmado que as testemunhas ouvidas pela autoridade policial, quando já possuía prerrogativa de foro, não foram arroladas na denúncia e, portanto, não foram ouvidas em juízo. Afirma que houve atividade inquisitória em desfavor do embargante. Quanto à oitiva dos corréus, aduz que o faz tão somente com o fim de pré-questionar a matéria, sustentando a necessidade de que seja esclarecido seu entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento sobre o depoimento do corréu, aplica-se ao presente caso ou não. Em relação ao flagrante preparado, requer que seja esclarecido o motivo pelo qual se entendeu que a residência em que houve flagrante estava aberta ao público e formula questionamentos que, na sua ótica, trariam uma completa noção do entendimento desta Corte. Reportando seus elementos constitutivos do crime, pretende ver esclarecido o nome e a qualificação das pessoas que tiveram sua vontade afetada e se houve pedido expresso de votos. Postula, ao final, pelo conhecimento dos embargos e no mérito que sejam colhidos em seus efeitos modificativos, absolvendo-o do crime que lhe for imputado. Em suas contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração em razão da inexistência de vício no acórdão embargado. É o relatório. Se Vossa Excelência pode prosseguir.
Esclareço inicialmente que, embora o embargante tenha mencionado 4 tópicos a título de omissão, ao fundamentar os embargos, acabou por mencionar a suposta existência também de uma contradição, a qual será junto, perdoe-me a repetição, mas achei necessário, com as supostas omissões apreciadas por esse relator. Os embargos de declaração não merecem provimento, haja vista que pretende rediscutir a análise de provas que foram exaustivamente sopesadas no voto condutor do acordo ora objulgado. Segundo o embargante, os pontos supostamente omissos na decisão, nulidade do inquérito, oitiva dos corréus, flagrante e elementos constitutivos de crime, corresponde às preliminares levantados no recurso do embargante, cujo resultado se vê claramente no dispositivo do respectivo acordo que ora transcreva. Eu vou pedir, Vênia, para ler apenas a parte negritada, porque é que diz respeito à omissão que desperta maior atenção. O resto são apenas revolvimento de provas. Diz o item 2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ter o magistrado supostamente utilizado depoimentos prestados por corréus processados em outros autos, e não no feito em que o recorrente foi condenado, inocorrência. Somente foram ouvidos os corréus deste processo e testemunhas arroladas na denúncia pelo órgão ministerial. E o item 3. Rejeita-se preliminar de nulidade do inquérito policial que deu origem à ação penal por não ter sido observado em sua plenitude o foro de prerrogativa de função do acusado, deputado estadual. No período em que o processo esteve perante o juiz de primeiro grau, de forma concomitante ao exercício do mandato parlamentar pelo acusado, não houve qualquer ato judicial praticado pelo juiz, inexistindo, portanto, ofensa ao foro por prerrogativa de função. Isso é o que importa saber nesse ponto. Retomando a minha fala, contudo, para que não paire dúvida alguma sobre o supracitado apontamento, entendo pertinente o aprofundamento da questão para afastar o alegado vício. Destaco que, por ocasião do flagrante das investigações iniciais, em 1º de outubro de 2010, o acusado não possuía foro por prerrogativa de função, e nessa fase o indiciamento policial e as decisões judiciais foram praticadas em sede do juiz de primeiro grau. A prerrogativa de função só veio a ser adquirida pelo acusado após tomar posse no cargo de deputado estadual em 1º de fevereiro de 2011, e os atos praticados pela autoridade policial, oitiva de testemunha do corréu, quando o embargante se encontrava com o prerrogativo de função, não tem um condão de contaminar a ação penal correspondente. Isso porque a inexistência de, entre aspas, produção probatória em seu desfavor, conforme deixei registrado no voto, não se mostra contraditória à decisão final, uma vez que a oitiva dessas testemunhas, na fase do inquérito policial, não teve reflexo na ação penal, pois sequer foram arroladas na denúncia pelo órgão ministerial, e o corréu, por sua vez, não se manifestou quando interrogado em juízo, preferindo ficar em silêncio. Como se disso, o inquérito policial tem caráter de peça investigatória preparatória da ação penal, facultativa e dispensável para o exercício da ação penal, cabendo ao juiz, no momento da sentença, a livre valoração das provas constantes nos autos. O que poderia, eventualmente, trazer nulidade ao inquérito policial seria o fato de ter sido instaurado por autoridade incompetente, o que não se verificou no presente caso, e ainda assim haveria a possibilidade de tal ato, caso existente, ser convalidado pela autoridade competente como precedente dessa corte, mas não foi o caso. O precedente aqui que eu peço Vênia para não ler, de Dr. Luiz Blazac. Constata-se dos autos que os direitos constitucionais do embargante ao contraditório e à ampla defesa foram respeitados sem mácula alguma e, via de consequência, sem prejuízo que implicasse nulidade dos atos praticados. Afinal, nosso ordenamento jurídico exige o princípio de que não há prejuízo sem nulidade, a expressão está aqui em francês, segundo o qual há de ser demonstrado efetivo prejuízo para que o ato possa ser considerado nulo, como dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, que abaixo transcrevo. Disso decorre a conclusão de que, não havendo prejuízo ao acusado, não haveria para a nulidade dos atos praticados, mesmo porque, como reza o artigo 19 do Código Eleitoral, que não há prejuízo também, não há nulidade sem prejuízo. Para arrematar a discussão em pauta, peço licença para colacionar parte do parecer ministerial que, com muita propriedade, assim se manifestou, lendo apenas a parte negritada. A contradição, no entanto, não existe. Concluiu-se, entretanto, que, como se trataram de diligências inúteis, não houve nenhum prejuízo, uma vez que tais pessoas sequer foram arroladas como testemunha na denúncia. Na última parte negritada pelo Ministério Público, aqui não, a competência somente se alterou após a instauração das investigações, devendo ser considerados válidos, portanto, todos os atos anteriores e aqueles praticados após a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral.
Entretanto, como tais atos se resumiam a declarações que não tiveram nenhuma utilidade, que não foram usadas em favor do acusado, não há sentido na sua anulação conforme corretamente decidido. Então, esse é o ponto fundamental e que foi devidamente afastado. Em relação às demais argumentações, eu peço vênia para não ler o término do relatório, e eu fiz uma transcrição, a Procuradora-Geral Eleitoral foi muito feliz no seu parecer, em que aponta que, na verdade, o embargante quer apenas rediscutir a matéria. Então, é um voto longo, mas apenas remissivo ao parecer ministerial, e aqui eu elogio novamente, muito bem elaborado, em que aponta que todas essas supostas omissões são tentativa de rediscutir a matéria. Então, para não ser repetitivo, eu estou acompanhando a manifestação ministerial, conheço o embargo de declaração oposto por Luiz Carlos Magalhães e nego esse provimento, mantendo a íntegra o acordo. É como voto, senhora presidente. Como vota doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Flávio Alexandre. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Uma retificação que o processo, inclusive eu peço aqui que dê notícia do fato aos advogados que estavam aqui presentes e se retiraram com uma informação que agora está sendo retificada, porque já havia sido adiado uma vez, portanto ele vai ter que ser novamente reeditado em pauta, por força do regimento interno. Então, é o processo 6938, onde é recorrente a Arca S.A. Agropecuária e Ministério Público Eleitoral. O processo retirado de pauta em razão de adiamento já anterior, ocorrido na sessão do dia 28 de junho, e cumprimento do artigo 935 do novo Código de Processo Civil. Então, eu aconselho a assessoria e a diretoria a providenciar. Quem é o relator, senhor presidente? A doutora Maia. Processo 1884, recurso administrativo, indenização de transporte a partir de janeiro de 2013, indeferimento de pagamento, decisão presidencial, referente ao PAI 788-2013, recorrente Valdinei Rondon, Maidana Gomes, Paulo Henrique Pérez Xavier, Lumiere Martins Reis, o Edson Marques do Amaral, Carlos Gomes dos Santos, Marcos Vinícius Campos Rodrigues, Yuri da Costa Faria, Leandro Alex Cardoso, Adriano, Meirelles Borba, Isaac Solino de Carvalho, Luciene Xavier Botelho Espínola. Recorrente, Sindicato de Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso. Recorrido, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Desembargador Luiz Ferreira, Vossa Excelência, o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso, e outros em face da lição exarada pelo presidente desse tribunal, pelo então presidente desse tribunal, que indeferiu o pagamento da indenização de transportes aos servidores e magistrados no período de 7 de janeiro de 2013 a 21 de julho de 2013, anteriores ao advento da resolução TRE-MT número 1337/2013, que está a termo, mas eu vou corrigir. Aportou também o recurso administrativo interposto por servidores desse tribunal, alegando em suma
que os deslocamentos não foram autorizados pela administração, que ocorreram em janeiro e junho de 2013 e que foram utilizados por veículos próprios em consonância com o disposto na resolução TRE-MT número 603 de 2008. Aduzem ademais os recorrentes que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º do normativo referido no parágrafo anterior, o valor da indenização seria calculado com base nos preços praticados no contrato de fornecimento de combustível a este regional vigente na data dos deslocamentos. Todavia, diz os requerentes, que a partir de 7 de janeiro de 2013 entrou em vigor a ata de registro de preço 3 de 2012, que definiu como valor do combustível pago por regional o resultado do desconto ofertado pela contratada, situação que dificultou sobremaneira a aplicação do parágrafo 2º do artigo 3º da resolução TRE número 603. Sustenta outros sim os recorrentes que, nos termos do parecer da assessoria jurídica número 285 de 2013, em contradição às folhas 17 e 19, da manifestação da diretoria geral juntada às folhas 53 e 54, a indenização devida aos servidores e magistrados deve ser paga com base no valor correspondente ao trecho percorrido, ou alternativamente pelo cálculo da indenização com base nos valores médios dos combustíveis no período, conforme a sugestão inicial da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento deste Tribunal. Requer, finalmente, os recorrentes a reforma de ação denegatória de pagamento da indenização de transporte, com incidência dos juros de correção monetária a serem calculados a partir da data de apresentação de cada um dos pedidos. É o relatório. Não há manifestação. Não há manifestação. Vossa Excelência pode prosseguir. Por voto. Tempestivos os recursos, deles se conhece, com fundamento no artigo 121 do Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 97, 84, 99, e no artigo 240, alineado da Lei 1112. Registro que, sob a ótica dos fatos, do direito e dos pedidos formulados, os recursos serão analisados conjuntamente. Inicialmente, empenho de pontuar que este feito foi inaugurado em razão da solicitação da Coordenadoria da Educação e Desenvolvimento deste Tribunal, para que as concessões de indenização de transporte requeridas a partir de 7 de 2013 fossem pagas, utilizando-se como parâmetro o valor médio de combustível apurado pela seção de transporte do contrato de combustível celebrado por este tribunal, sob justificativa de impossibilidade de aplicação da ata de registro de preço número 3 de 2012. Assim, diante da mudança na forma de remuneração do contrato de aquisição de combustível, antes era registrado preço único e atualmente o critério é de maior desconto, ficou evidenciada a controvérsia suscitada por aquela coordenadoria, consubstanciada no seguinte questionamento: qual a repercussão da alteração da remuneração do contrato de combustível no pagamento das indenizações de transportes? Com efeito, a resolução TRE-MT 603 de 2008, que regulamentava a concessão da indenização de transporte no âmbito deste tribunal, estabelecia que o valor da indenização deveria ser calculado com base nos preços praticados no contrato de fornecimento de combustível para este regional, tal como se infere da leitura do artigo 3º e seus parágrafos referidos normativo, assim redigidos, está aqui, vou poupá-los da leitura. Conforme asseverou a assessoria jurídica deste tribunal, no parecer que se encontra as folhas 17 e 19, à época da edição do normativo em referência, a licitação para a aquisição de combustível tinha como critério o menor preço. Havia, assim, um preço fixo ao longo de todo o contrato, que ensejava a aplicação sem complexidade da fórmula constante no artigo 3º do normativo acima reproduzido, para apuração do valor a ser pago a título de indenização de transporte. Aduz ainda aquela unidade de assessoramento jurídico que o contrato de combustível firmado por este tribunal assumiu uma nova metodologia para a aferição da proposta mais vantajosa. Não foi mais o menor preço do critério balizador da licitação, e sim o maior desconto. Como se observa da nova metodologia remuneratória, a intangibilidade nos preços contratuais não mais se verifica. Isso porque a oscilação no preço dos combustíveis é constante, além de existir variações de preço de cada município. No entanto, uma vez evidenciada a controvérsia sobre a forma de indenização de transportes referente aos deslocamentos realizados no período de 7 de janeiro de 2013 a 22 de julho de 2013, este tribunal não pode se furtar à obrigação de pagar a referida verba
aos servidores e magistrados, haja vista que os deslocamentos foram autorizados pela administração pública, não se podendo olvidar, por importante, que o Estado não é dado deixar de pagar suas obrigações sob pena de enriquecimento sem causa, regra impositiva prevista no artigo 884 do Código Civil, que é aplicável ao poder público, em razão do inarredável princípio da moralidade administrativa. Estar diante desse quadro, não há outra alternativa a este relator a não ser conferir efetividade ao direito ora vindicado e adotar, conforme apontou a assessoria jurídica deste jornal, no parecer encartado da Folha 61, aplicação ao caso em apreciação ao alcance jurídico da resolução TRMT 1337/2013, alicerçado no artigo 4º da Lei 11.190, no artigo 884 do Código Civil e no artigo 37 da Constituição Federal. A propósito, Resolução 1337, 16 de julho de 2013, dispõe em seu artigo 1º de forma clara e insofismável que, caso de utilização de veículo automotor particular pelo servidor, juiz eleitoral ou membro desta Corte para a prestação de serviço externo a este tribunal, caberá a indenização no valor correspondente da passagem terrestre do trecho percorrido. Fechado. Há que se ressaltar, por oportuno, que as planilhas acostadas nesses autos contemplam dados de cada beneficiário, o local de origem, o destino e os valores das passagens de ida e de volta, bem como certidão expedida pela sociedade empresária Todei Tour Viagem de Turismo Limitada, contratada deste regional para fornecimento de passagens terrestres, em cujo documento certifica que os valores informados são provenientes dos valores reais praticados no mercado de transporte rodoviário do Estado de Mato Grosso, folha 42. Posto isso, dou provimento aos recursos interpostos pelo Sindicato de Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso e pelos recorrentes relacionados no segundo recurso em contradição às folhas 276 e 287, para reformar a decisão presidencial denegatória do pagamento da indenização de transporte que se vê as folhas 220, com fundamento no artigo 1º de Resolução 1337, de 16 de julho de 2013, no artigo 4º da Lei 8.112/90 e no artigo 884 do Código Civil e no artigo 37 da Constituição Federal, conforme lista de servidores e magistrados relacionados na planilha de folha 2534, com incidência dos juros e correção monetária a ser calculada a partir da data de apresentação dos respectivos pedidos de indenização de transporte. É como voto, senhor presidente. Com voto do doutor Ricardo Almeida. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. Senhora presidente, pela ordem, a senhora me pulou, acho que tem, senão estaria nula a votação. Como? Mas a senhora me pulou, mas eu estou acompanhando o voto do relator também. Ah, desculpa. Não, sem problema, senhora presidente. Está errada a planilha aqui. Ah, o erro está aqui. Não, então, sem né? problema, é só para Mas, não de tornar qualquer nula a forma, votação, peço né? desculpas. É nada, que é isso, pelo amor de Deus. Então, resolve os membros do tribunal, por unanimidade, dar provimento ao recurso administrativo. Processo 136, 26, administrativo, proposta de definição de calendário das sessões plenárias para o segundo semestre de 2016, Gabinete da Presidência. Acho que nós já conversamos sobre este calendário. Eu havia até sugerido aos senhores, independente do voto escrito aqui, e com a assessoria, que essas sessões, elas, embora nós possamos chegar a um número de 15, né, por semana, em razão do mês, desculpe, em razão da proximidade com as eleições, eu gostaria também de dizer que elas poderão sofrer alguma alteração em razão de um fato ou de outro que seja necessário apreciar ou que dar elasticidade nesse calendário. Está aí, portanto, ao dispor dos senhores, esse calendário. Eu consulto se por hora todos estão de acordo com o calendário apresentado. Senhor presidente, eu só verifiquei, só entender se há um motivo específico. Eu percebi aqui que o padrão será
Segunda e terça, pula quarta, quinta e sexta, né? Tem algum motivo especial? Tem. É que até agosto eu e o desembargador Luiz Ferreira temos sessão lá no TJ. E coincidentemente são as quartas-feiras. Então, por hora, fica aprovado, né, este calendário, com a possibilidade dele ser de adequação. O ministro do TSE anuncia a publicação de 70 súmulas eleitorais no Diário da Justiça Eleitoral, né? O ministro Henrique Neves informou que a edição do Diário da Justiça Eleitoral de hoje, 24, publicou 70 súmulas, que agora fazem parte da organização jurídica do Tribunal. Este trabalho de fazer o levantamento de todas as súmulas eleitorais, lembrou o ministro, começou na gestão do então presidente da Corte, Carmen Lúcia, e contou com a participação dos demais ministros. Com o levantamento, várias súmulas foram canceladas e outras alteradas, o que vai contribuir para a realização em eleições tranquilas com regras previamente estabelecidas, diz o ministro. A súmula é o resumo do entendimento jurisprudencial da Corte. O inventário dessas súmulas será entregue a cada um dos senhores pela Secretaria Judiciária, e eu até acrescentaria mais, se pudesse, nós deixarmos algumas ao dispor de algum, ou até mesmo franqueado no site para que os advogados possam ter acesso. Deixo a palavra livre, caso alguém queira fazer alguma... Pois não. Senhora presidente, eu pedi para distribuir a todos os membros dessa corte um relatório a respeito dos levantamentos da pauta limpa. Aqui existem uns gráficos e algumas justificativas, porém, essas justificativas e explicações pormenorizadas, nós iríamos apresentar em ocasião oportuna, inclusive em data marcada por Vossa Excelência, onde os técnicos relacionados a cada uma desses setores irão expor os seus posicionamentos com relação a cada uma dessas metas, as que foram alcançadas e aquelas que estão ainda em andamento, em vista de chegar, se não alcançadas, muito próximo delas. Então, eu disponibilizei já para que todos possam dar uma folheada, e quando da sua agenda puder marcar, todos já tenham aí mais ou menos uma noção de como é que esses números se apresentam. Agradecemos ao doutor Flávio e também anunciamos, né, o encontro com representantes partidários, que eu vou deixar para que o próprio doutor Paulo César faça o anúncio do encontro. Obrigado, senhora presidente. Esse encontro, ele me é muito particular, muito querido, porque ele surgiu de uma necessidade pontual, e ele tem 3 aspectos que me agrada muito. O primeiro é que ele é obra, senhora presidente, de um trabalho coletivo. Eu convidei, e os juízes das zonas eleitorais de Cuiabá e de Várzea Grande, com muita sensibilidade, aceitaram, participaram, à exceção de um que estava com problema de saúde, todos participaram. Então, essa pauta desse encontro aqui foi delineada, formatada pelos juízes, pelos assessores, com a participação do Breno, do Jacques, do Nilson, do pessoal do tribunal aqui. Então e é claro, obviamente, o pessoal da escola representado pela Janes. Eu também participei do evento, então foi uma construção coletiva. E a ideia, embora seja encontro com representantes partidários, é dar um enfoque técnico, exatamente para prevenir várias vicissitudes, erros que acontecem durante a campanha. Então a ideia é direcionar esse encontro exatamente para os representantes, não que seja exclusivamente para eles. Pretensos candidatos, dirigentes de partidos, advogados, assessoria técnica, assessoria contábil. Tanto é que parte do corpo que irá palestrar aqui, os nossos expositores, são dessa casa, são a Marli, o Jacques, são pessoas com profundo conhecimento técnico e que é explicitar para evitar dúvidas, né, na execução. Teremos também o doutor Lídio e o doutor Flávio Alexandre,
Os juízes eleitorais, que eu entendi, não quiseram se manifestar, ser expositores, para não se vincularem depois no exercício da jurisdição. Então, nós vamos priorizá-los, eles serão os presidentes de mesa. O doutor Douglas, já convidei, ele presidirá a mesa aqui, o doutor Mauro Zac de Jesus, que é o Mauro Zac, promotor eleitoral, ele nos fará a honra. E também tem dois outros aspectos que eu gostaria de ressaltar. Nós lançaremos, será o lançamento da campanha Cidade Limpa, 2016. Eu já conversei com o doutor Rodrigo Curvo agora, como ele é juiz ambiental, nós estamos tentando fazer uma parceria com as várias entidades ambientais da cidade para que se façam um presente no evento, porque a ideia, como já foi feito em 2014 e como já foi feito em outros estados, é fazer um trabalho de marketing positivo no sentido de que as eleições têm que ser as mais limpas possíveis, no duplo sentido, né? Não só político e financeiramente, mas também no aspecto ambiental. E acho que a gente ganha com isso fortalecendo. E o outro aspecto, e nós, pioneiramente, nós estaremos, ideia até do nosso fotógrafo Alaí, e que foi comprada pelo Ailton da informática e pela diretoria desse tribunal, nós estaremos tentando pela primeira vez fazer a transmissão via Facebook para todo o interior do estado, né? E então, de forma que o evento realizado aqui seja compartilhado no interior do estado, para que as entidades, instituições que assim o queiram, possam acompanhar. Então, tem esse aspecto pioneiro e, obviamente, contamos com a participação de todos, como sempre, né? Então, fica aqui. Esse é apenas o penúltimo evento, o último será 4 e 5 de agosto, mas centraremos nossos esforços agora nesse encontro com representantes partidários. É isso, senhor presidente. Bom, nós ficamos sempre muito orgulhosos cada vez que nós temos um evento dessa natureza, que podemos aprender mais, sempre aprendemos mais, sempre aprendemos mais. Uma nota de pesar que eu gostaria de ler, com grande pesar, que recebi a notícia do falecimento nesta manhã de Edson Luiz dos Santos, servidor que exercia suas atividades na primeira zona eleitoral. Edson era originariamente servidor do Ministério da Fazenda, tendo sido requisitado pelo juiz da primeira zona eleitoral no ano de 2014 e atuava desde então na Justiça Especializada. Gostaria de prestar condolências à família do servidor e aos colegas de trabalho, especialmente os mais próximos, deixando tais condolências consignadas em ata e ouço o egrégio plenário, se todos assinam comigo. Ficando, portanto, então, registradas nossas condolências à família, registrada as nossas atuações aqui. Este projeto Pauta Limpa é um projeto que nasceu, acho que no útero do nosso amigo aqui, Felipe, e tem dado muito sucesso, tem sido um sucesso, né? Porque a cada ano nós aprimoramos um pouco mais, e parece-me que o doutor Bertin está seguindo e trilhando por esse mesmo caminho. Pois bem, eu agradeço a todos, desejando a todos um bom dia de trabalho, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado, senhor.